Shalom a todos, mais uma vez na presença do grande Rei, do grande pastor e bispo das nossas almas, para buscar a tua santa palavra. Isaías 1, versículo 2 e versículo 3. Ouve, ó céus, e presta ouvidos tu, ó terra, porque fala o Senhor. Criei filhos e exaltei-os, mas eles prevaricaram contra mim. O boi conhece o seu possuidor, e o jumento a sua manjedoura do seu dono. Mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. Essas são as palavras de hoje que o Criador nos deu pela sua santa misericórdia. O boi conhece o seu possuidor, o jumento a manjedoura do seu dono, mas Israel não tem conhecimento. O meu povo não entende essas coisas. Então é bom a gente buscar o Criador enquanto se pode achar, como está escrito, né? Buscar o Criador enquanto se pode achar. Esses dois versículos, lembra daquele versículo da semana passada, né? De Malaquias 1, versículo 6, né? Se eu sou pai, aonde está minha honra? Se eu sou Senhor, aonde está o meu temor? Entendeu? Eu lembrei desse versículo da semana passada. Então tudo se começa pelo o temor do Senhor. Através do temor do Senhor é que o homem na terra tem sabedoria. O princípio da sabedoria, como está escrito, começa na vida daquele homem, na vida daquela mulher que teme esse grande Deus, esse grande pastor. Quando você for pegar a sua Bíblia na sua casa, primeira coisa você tem que saber, esta Bíblia fala de um pastor que deu a sua vida pelas ovelhas. E esse pastor é o meu alvo. É esse pastor que eu tenho que encontrar nesses últimos dias. João 10, o Senhor Yahushua disse: eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Então é um pastor diferenciável nesses últimos dias. É um pastor que dá a sua vida pelas ovelhas, dá a sua vida por nós, dá a sua vida por você, ouvinte. Então, cada vez que você abrir a Bíblia, você lembra deste pastor que prometeu e deu a sua vida para nos resgatar nesses últimos dias. Cuidado com os homens da terra. Cuidado com aquele espírito que engana. Entendeu? Busque ao Criador com todo o seu entendimento, com toda a sua vida. Entrega a sua vida a esse pastor. Ele vai cuidar de você nesses últimos dias. Porque são estas as palavras, são estas as coisas que acontecem em nossas vidas nos últimos dias. É loucura para o mundo, é loucura para os gregos, é escândalo para os judeus, sim, mas para nós que recebemos esta palavra, é o poder de Deus envolvendo as nossas vidas nesses últimos dias. Mas, irmão Nilson, fala mais sobre
fala mais sobre anjos, fala mais sobre esses anjos, né? Então não temos muito que falar sobre esses anjos, porque é o que está escrito, né? O que é um anjo? Se eu perguntar para você hoje, o que é um anjo? O que você vai responder para o irmão Nilson? O que seria um anjo? Vamos ler aqui Hebreus 1:14 para nós ver o que é um anjo. Entendeu? Nesses últimos dias. O anjo existe, irmão Nilson? Sim, o anjo existe porque a palavra do Criador é verdadeira. E a palavra do Criador, sendo verdadeira, nós recebemos com alegria para a nossa vida nesses últimos dias. E na palavra do Senhor está escrito: o anjo do Senhor acampa ao redor do que os teme e os livra. Então o anjo do Senhor existe. Mas quem que é esse anjo do Senhor nesses últimos dias? Vamos ler Hebreus 1:14 para nós entender sobre o que é um anjo nesses últimos dias. Hebreus 1:14. Não são porventura todos eles espíritos ministradores, enviado para servir a favor daquele que hão de herdar a salvação? Então aqui é a palavra nos ensinando, entendeu? Eu não posso falar do meu parecer, daquilo que inventar uma coisa aqui, entendeu? Aí seria mais um enganador na terra. Mas tem que falar sobre aquilo que está escrito, né? Não são, porventura, todos eles espíritos ministradores? Então, anjo é espírito ministradores, enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação. Entendeu? Então, anjos são espíritos ministradores da parte do Criador que vem para ministrar. Já em Hebreus 13:2, aquele versículo que nós já lemos, como está escrito lá: pessoas exerciam a hospitalidade, receberam em sua casa, sem saber, anjos de Deus. Entendeu? Então, o que nós entendemos aqui? Nós entendemos que o anjo, também sendo espírito, ele se manifesta em corpo físico. Entendeu? Mas por que eu nunca vi um anjo, irmão Nilson? Por quê? Porque esta geração que nós vivemos é uma geração perversa. É uma geração estranha, essa geração que nós vivemos. Baseada em Mateus 16, versículo 4. O Senhor Yahushua escreveu lá e escreveu em outros lugares também. Essa geração má, geração adúltera, pede um sinal e não será enviado. Entendeu? E não será enviado a não ser o sinal do profeta Jonas. Lê lá para vocês verem. Mateus 17:4. O Senhor Yahushua disse: essa geração é má e adúltera. Entendeu? Essa geração não merece um sinal, porque essa geração tem a palavra de Deus. Essa geração tem tudo em tuas mãos para servir o Criador e não serve. Entendeu? Essas são as palavras do Senhor Yahushua. Você acha que o irmão Nilson não queria ver um anjo, receber um anjo, conversar com um anjo? Mas eles são espíritos ministradores. Espírito que muitas vezes nos ensina também a palavra de Deus, porque fala o que é espíritos ministradores. Leia aí na sua Bíblia,
medita aí em Hebreus 1,14, vocês vão ver o que é um espírito ministrador enviado de Deus em favor daqueles que hão de herdar a salvação. Não é assim que está escrito? É assim que está escrito, entendeu? Mas nós estamos vivendo no meio de uma geração má e geração adúltera. Quando o Senhor Yahushua fala isso, ele falou todos, entendeu? E no meio desse todos, alguns hão de levantar nesses últimos dias para a salvação. Que alguns hão de despertar nesses últimos dias para a salvação. Alguns hão de despertar nesses últimos dias para a fé que uma vez foi entregue aos santos, a fé de Abraão. Entendeu? Alguns nesses últimos dias hão de comprar colírio do Criador, como está em Apocalipse, aquela igreja que o Senhor Yahushua aconselhou para comprar colírio do Criador para enxergar Ele. Entendeu? Alguns nesses últimos dias vão se achegar ao Criador e vão adquirir esse colírio para enxergar o Criador único, o Israel único, o Evangelho único na terra dado a Israel. E também está escrito, não fez assim com nenhuma outra nação da terra. E a mensagem é a mensagem dos últimos dias. É invocar o nome do Senhor para ser salvo. É invocar o nome do Senhor para ser salvo. Mas, irmão Nilson, no outro vídeo, você pregou que Israel é a base do Criador na terra, mas você não falou do nome. No outro vídeo, irmão Nilson, você pregou lá que a base do Criador na terra é Israel. Israel tem leis, mandamentos, preceitos e a unicidade do Criador, a base do Criador. São essas 4 coisas. E você não falou do nome, irmão Nilson. Sim, não falei do nome. Entendeu? Porque também está escrito na Escritura. Mateus 12, 21. E o profeta Isaías também falou. E no seu nome os gentios esperarão. Entendeu? Então é uma profecia para os nomes, para os últimos, para os gentios nos últimos dias, como está escrito, né? E no seu nome os gentios esperarão. Ouvinte, você ao abrir a sua Bíblia, na sua Bíblia está escrito que só existe um nome para a salvação. Então está na hora do povo da terra se preocupar com este nome da salvação. Não se preocupar com as denominações, com as igrejas da terra que comercializam esta palavra, que comercializa pessoas, que comercializa almas de pessoas. Então a preocupação dos homens dos últimos dias não seja com os adornos, com as igrejas, com os pastores de carne que engana as pessoas da terra, os chamados cães, que a Bíblia chama de cães, que engana as pessoas da terra. Então a preocupação dos homens dos últimos dias é encontrar o nome do Senhor e mudar de vida. A preocupação dos homens dos últimos dias é olhar para a figueira, como diz a palavra, olhar para a figueira nesses últimos dias e aprender o Evangelho de Israel. Entendeu? Aprender sobre esse alicerce que Israel guarda até hoje, que é leis, mandamentos, preceitos e o único Deus. Essas 4 coisas Israel não abre mão. E essa é a fé que uma vez foi entregue ao santo. Agora, sobre o nome, no seu nome os gentios esperarão, né? Como Mateus 12, 21. Confirma aí na sua Bíblia, para depois não falar que o irmão Nilson está inventando essas coisas. Então, a palavra de Deus é uma só neste momento para
grego, romano, judeus, entendeu? Aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas Israel é um povo separado do Criador, irmão Nilson. Sim, está escrito, né? E todo Israel será salvo, entendeu? Não foi eu quem escrevi, entendeu? É o próprio Criador que mandou a sua palavra, que deixou a sua palavra para nós nesses últimos dias. Mas o gentio tem que... A missão do gentio nesses últimos dias é procurar o nome do Senhor para não ser enganado, para não perder a sua salvação nesses últimos dias. Ao se deparar com a palavra de Deus, Atos 4:12, lá está escrito, só existe um nome para a salvação, entendeu? Então essa deve ser a preocupação dos homens da terra daqui para frente, ao saber as coisas do Criador. É bom que os homens da terra saibam que o melhor investimento é a nossa salvação. É como disse o outro vídeo, é ajuntar tesouro lá no céu, né? É lá que o homem deve ajuntar tesouro, entendeu? É lá que o homem deve guardar a sua fortuna dos últimos dias. E a maior fortuna do homem, a mulher possa ter, é o conhecimento do Criador. É saber que ele um dia vai fechar os seus olhos e o seu corpo físico vai ficar em cima ali de uma mesa, entendeu? Dentro de um caixão, e as pessoas ali em volta dele, e em cima vão colocar uma placa. O corpo volta para o pó e o espírito volta para Deus que o fez. Entendeu? Então o homem sábio dos últimos dias tem que saber estas coisas. Esta placa está lá no dia da morte das pessoas, entendeu? O dia da morte das pessoas, eles colocam essa placa ali para ver se as pessoas aprendem, para ver se as pessoas entendem, entendeu? O corpo é pó, volta para o pó. O espírito é espírito, volta para o Deus que o criou, entendeu? Mas o homem sábio dos últimos dias crê também na ressurreição do seu corpo físico, como está escrito. O Senhor Yahushua veio e o Senhor Yahushua disse: eu sou a ressurreição, aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverás. Entendeu? Não foi assim que o Senhor Yahushua disse? Eu sou a ressurreição, aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverás. Essas são as palavras do Senhor Yahushua. O Senhor Yahushua está insistindo com vocês, moradores da terra, para vocês aproximar dele, conhecer o teu santo nome, que ele se manifestou a Israel, entendeu? O nome que salva as pessoas. Entendeu? O nome que salva os homens da terra nesses últimos dias. Porque a promessa do Criador não é promessa de homem. Entendeu? Os homens às vezes prometem alguma coisa e às vezes não cumprem, os homens da terra. Entendeu? Mas a promessa do Criador é essa. Acontecerá nos últimos dias, que aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Entendeu? Será salvo. Então fique com essas palavras. Essas palavras são palavras boas. Lembra do profeta Isaías, quando falou no capítulo 7, 14, que ele falou sobre o Emanuel. O profeta Isaías falou muito desse Deus conosco, entendeu? E vocês não têm parado para observar isso, né? O profeta Isaías falou muito sobre a manifestação do Criador conosco nesses últimos dias. Aí vem o Senhor Yahushua e diz: estarei convosco todos os dias, até a consumação do século.
Esse é o evangelho que as pessoas da terra têm que entender. Entendeu? Essa é a palavra que os homens da terra têm que entender nesses últimos dias, como nós lemos Isaías 1. Vamos ler de novo o Criador falando que os homens da terra não entendem. O boi conhece o seu possuidor, o jumento a manjedoura do seu dono, mas Israel não tem conhecimento. O meu povo não entende, entendeu? As pessoas da terra não estão entendendo nesses últimos dias. As pessoas da terra querem ouvir a mentira de um pastor de carne. Os cães estão aí mentindo no nome da imagem romana, e vocês, moradores da terra, estão acreditando. Ouve, os céus, e presta ouvidos, tua terra, porque fala o Senhor. Criei filhos, exaltei, mas eles prevaricaram contra mim. Fica com essas palavras. Medita mais nesses versículos. O Criador tem algo muito mais para falar com vocês. Em nome do nosso pastor, Senhor Yahushua. Amém.